hoje é Estados Unidos, sanções ao Brasil, vistos, essa coisa toda, vistos de ministros que estão sendo suspensos e tudo mais. Afinal, atinge os vistos normais de qualquer cidadão brasileiro que vai para os Estados Unidos ou não, minha querida Maria Assunção, a Maria Vistos, como é conhecida por nós, do proprietário de uma empresa que trabalha exatamente nessa intermediação, né, entre governo americano e cidadãos pelo mundo afora que querem visitar os Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e poder talvez responder algumas questões que estão relacionadas a essas taxas de vistos, né, que deverão sofrer aí um ajuste de valores a partir de 1º de outubro, talvez. Ah, é? Mas não está definido ainda. Está no pacote fiscal, né? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que foi aprovado, inclusive. Sim. Como o ano fiscal dos Estados Unidos começa agora a 1º de outubro, né, diferente do nosso aqui no Brasil, eles, como esse pacote foi aprovado, e dentro desse pacote, então, está esse aumento que vai ter nas taxas de vistos. Isso faz com que as pessoas ainda tenham uma oportunidade de pegar pelo atual preço, ou já não dá mais para pedir pelo atual preço? Tem sim. Desde que a gente pague a taxa até, por exemplo, dia 29 de setembro. Pode ser né? até o último dia. Então, aquela data, ela vai valer como pagamento ainda com valores anterior, que é $185 hoje, uma média aí de R$1.000, 1.050. E a taxa, no caso? Dependendo da taxa, do valor do dólar do dia. Mas também, esse aumento, né, que eles querem colocar, eu acredito que vai ter, porque já está no pacote fiscal ali, já está no pacote que ele colocou, ela vai aumentar $250, né? Então, hoje nós falaríamos aí em torno de R$2.500, mais ou menos, que passaria a valer uma taxa de visto, que hoje é R$1.000, né? 1.100. Depois de outubro vai passar para 2 e pouco, então. Isso, só que eu tenho escutado muito aí a TV, às vezes falam, mas eles não dizem também que, assim, essa taxa ela vai ser aplicada somente para as pessoas que tiverem visto aprovados. Você não vai pagar antecipadamente, você vai pagar depois que o seu visto estiver aprovado. Quando o seu visto é aprovado, o consulado leva, em média, 7 dias para mandar o seu passaporte em casa. Tá. Então, você vai fazer esse pagamento depois do visto aprovado. Outra coisa também é que você pode ser reembolsado dessa taxa. Em alguns casos, né? Vamos, por exemplo, o visto é válido para 10 anos, ou no caso de criança, às vezes é menos. Tá. Se você não usou, tem muita gente que faz um visto e não viaja, não vai. Passou ali os 10 anos, não usou, né? Sim. Você vai poder reembolsar. O outro caso também é, os Estados Unidos dá para o Brasil, para todos nós brasileiros, geralmente 6 meses de permanência no país. Sim. Né? Na Europa nós temos só 3 meses, nos Estados Unidos nós temos 6, pelo menos por enquanto. Então, se você ficou dentro dos Estados Unidos com visto de turista ou um B2, que é um visto de negócio, quem vai para uma feira, etc. Sim, exato. E você não ultrapassou essa permanência, você retornou ao Brasil, né? Então, você também vai poder pedir o reembolso. Porém, eu quero deixar assim bem claro que tudo que nós nos baseamos dentro do site oficial do Consulado Americano no Brasil. Correto. Por enquanto, dentro deste site, não existe absolutamente nada oficial, tá? Nós não recebemos nem nada. o reajuste sobre o reajuste, nada, tá? A gente está no site todos os dias, às vezes, várias vezes no dia, e não temos nada oficialmente dentro do site. O que a gente tem realmente, pela CNN dos Estados Unidos, eu vi a reportagem, então a gente sabe que está dentro do pacote, mas ainda oficialmente dentro do site não está. O que eu posso falar para as pessoas é que você que quer realmente fazer o seu visto, né, mesmo não tendo ali dentro do site, mas está no pacote, seria bom antecipar um pouco, entendeu? Para pegar já uma taxa mais tranquila. Porque mesmo que não venha lá na frente essa decisão, né?
mesmo que não venha a decisão de aumentar, mas você não vai correr, não corre o risco, né? Exatamente. Fazendo agora, você não corre o Exatamente. risco, quer dizer... Tanto do visto quanto do passaporte, porque o passaporte ele tá para sair o aumento agora para 456. Mas aí o passaporte é aqui no Brasil, né? Mas também vai ter um reajuste, né? Porque mesmo já faz, acho que mais de 10 anos aí que não se reajusta. Vai ter um reajuste do passaporte Vai, também, tá? Vai. Tá certo. Quer dizer, não é só os americanos que dão prejuízo pra gente também causa prejuízo pra nós mesmos. Porque eles têm mania agora virou uma mania de falar mal que os americanos são os culpados, né? Sim. Quer dizer, na verdade, neste caso, os Estados Unidos até vai ter um reajuste lá dos valores de visto, mas que entraria em outubro, que é o ano fiscal deles. Só que o nosso passaporte também vai ficar mais caro aqui pra se fazer, né? Enfim. Outra coisa também, assim, pessoal, eu sei que tem vários rumores aí, né, o presidente Trump não vai mais, já vi, até alguém já me ligou, nós não vamos mais poder entrar nos Estados Unidos. Tem nada a ver. Gente, se existe um país que recebe bem o turista, pelo menos que eu conheço, é os Estados Unidos. Eles vivem muito do turismo, né? Nós vamos falar aí de Orlando, da Disney World, e vamos falar de Nova York. Falar desses dois aí, né? Os então, dois maiores centros turísticos do mundo, vamos falar assim. Então, assim, eles... o turismo continua. O que eles não querem hoje é realmente que você vá e fique legal no país. Bom, aí é que está a questão. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu não é o objetivo da tua vinda aqui, não é esse. Mas eu quero, jornalisticamente, eu sou obrigado a te perguntar. Estou perguntando isso para alguém que é brasileira, nascida no Brasil, mas com cidadania americana, ou seja, alguém que foi lá, trabalhou, viveu, se legalizou, tem uma empresa, montou uma empresa, tanto que ganhou a cidadania americana. Ninguém ganha a cidadania americana se não tiver realmente serviços prestados para os Estados Unidos. Então, assim, você pode dizer isso hoje, né? Você pode vir aqui sem qualquer conotação político-partidária, sem qualquer ideologia que lhe alimente. Você talvez seja uma republicana, também nunca lhe perguntei se é democrata ou republicana, não importa, porque você sempre, quando tem que defender, defende, quando tem que criticar, critica. Eu te conheço assim como uma pessoa sensata, né, coerente e tal. O que aconteceu, o que está acontecendo com esses imigrantes, que aí tem lá um movimento de embate contra o Trump, inclusive com manifestações de rua, brasileiros que estão lá fazendo na internet, nas redes sociais, movimento chamando o Trump, quer dizer, pintando o Trump como o grande bandido tal da história. O que aconteceu com essas pessoas? Por que esses fatos se acumularam? Gente que realmente não quis respeitar, não foi atrás da legalização, ou não conseguiu se legalizar, ou foi muito difícil legalizar. Dá para explicar isso para as pessoas? Então, Milton, assim, o tempo que eu vivi lá nos Estados Unidos, eu passei, eu acho que de 5 a 6 presidentes, né? Então, você ficou quantos anos lá? 30? 20, contando todo, idas e vindas, acho que uns 22, uns 20 anos, tá, 21 por aí. Beleza. Então, assim, e deportações sempre houve, né? Sempre te aconteceram. Sempre teve. O presidente que mais deportou imigrantes ilegais foi o Barack Obama, né? É só entrar ali e colocar... Mas por que não... Aí né? não reverberavam isso? São questões de mídias também, de coisas... Eu Barack acredito, Obama, né? O democrata Barack Obama, o progressista Barack Obama foi o que mais deportou. A gente teve um episódio muito triste, inclusive, participei disso, né? Que ele enviou um ônibus do ICE, que é o que prende lá, né, a imigração. Sim. E de uma fábrica onde trabalhavam só mulheres, então foram 43 mulheres algemadas, acorrentadas e levadas. E aí nós tivemos que dar um auxílio, porque as mães saem para trabalhar de manhã, deixam as crianças nas escolas. Os pais geralmente trabalham longe dessa cidade onde eu morava. Então foi horrível, porque nós tivemos que dar um apoio ali. Barack Obama que fez isso. Então, assim, no governo Trump, anteriormente, que ele teve um outro, as deportações foram bem menores. Agora, o que aconteceu? No governo anterior, que foi o Biden. Eles abriram tipo uma porteira, assim, né? E eles deram a entrada como se a pessoa chegasse lá e pedisse um asilo. Sim. Aí era porque o pai queria matar, ou porque ele tinha o bicheiro não sei o quê, aquelas coisas que eles inventam. Ou seja, asilo a um monte de problema que a pessoa tinha, menos perseguição política. Aqui no Brasil ele não podia viver mais porque ele estava sendo ameaçado. Tá. Né? Não é porque o governo estava ameaçando, alguém ameaçou ele. Aí o que aconteceu? Essas pessoas, elas começaram a ir muito para lá.
Sim. Então, foi assim, eles tiveram um problema, eles têm ainda um problema de, tipo, uma super... Daqui a pouco tem uma cidade com uma superpopulação, aí não tem escola, não tem saúde, porque isso é a mesma coisa que hoje nós temos aqui em Tubarão, não sei se nós temos 110 mil habitantes. 110, então vamos estar assim que de repente nós colocamos mais 50 mil aqui dentro. E é assim que acontecia lá? E isso aconteceu durante 4 anos, na invasão. O que ele quer agora? O que ele está fazendo? Geralmente... Eu não sei, pode ser que nesse meio todo tenha algum ou outro que esteja sendo deportado. E de forma assim... De forma que ele entrou com injusta visto. Tal, né? Mas a maioria são pessoas que pediram esse asilo, que era mentira, porque aqui não tinha nada a ver. E não foram legalizar. E outra coisa também, eles entram, se entregam para a imigração, pedem o asilo e depois eles têm que comparecer na corte. Sim. Mensalmente, todos os meses. E aí o que acontece? Eles não vão. Então, eles ficam sendo procurados. Todo passa mundo a ser procurado. Qualquer pessoa, se você tem uma multa de trânsito e o policial marca uma corte para você, se você não comparecer, você fica sendo procurado. Aí pega um caso daquele rapaz lá, que parece que já estava lá, a família já estava lá há algum tempo, e ele estava sem visto, não sei o que era, um rapaz que era migrante, né? Ele também, aí pegaram aquele caso dele, que ele foi um dia preso, transformaram aquilo num cavalo de Troia, e botaram aquilo na imprensa e trouxeram aquilo como se fosse uma injustiça. Na verdade, havia uma questão documental da família, que tinha alguém devendo lá dados, por isso que ele acabou recolhido. Sim, A maioria, nesses 20 anos, a maioria dos imigrantes que eu conheço que foram deportados, e eu conheci muitos, né? Muitos. Foram porque mereciam ser deportados. Porque a maioria, eles não tinham um status legal, a maioria, eles entram ilegalmente pelo México. Tanto é que o México aceitou colocar visto. Hoje você tem que ter visto para ir para o México. Por quê? Nós não tínhamos isso antes. Você quer ir para Cancún? Tem que ter visto. Por quê? Porque aí eles iam lá para o México e do México caiu. Os Estados Unidos disse ao México, né? Precisamos conter isso. Porque entendeu? Passavam pelo México, claro, tentavam chegar nos Estados México, Unidos. Sempre pelo México. Então, assim, a maioria que eu conheço de deportações sempre tem um problema atrás. Agora, pode ser que também aquele cara... entramos com visto, mas ultrapassou a permanência. Daí, de repente, também eles foram lá e deportaram. Mas, assim, eu digo sempre que o governo que mais deportou imigrantes, pelo menos até agora... Foi o dele. Foi o Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. O grande Barack Obama. O símbolo do esquerdismo mundial, sabe? Daquela coisa que, claro, num país democrático como os Estados Unidos, bota uma pessoa da raça negra, progressista, né? No caso, democrata. Para eles foi tudo, foi o ápice, né? Foi o ápice do esquerdismo mundial. Aí agora se vê que as maiores deportações, o maior número de deportações foram lá, as coisas mais injustas aconteceram lá naquele governo. Quer dizer, eu sempre digo, né? A língua é o chicote daquela coisa, né? A língua é o chicote daquela coisa. Eu sempre digo, a língua é o chicote daquela coisa. Nós tivemos ali o Clinton, na época do Clinton, que é um democrata, e assim, não dá para dizer que o Clinton não foi um governo bom. Ele foi um governo bom. Ele controlou isso, ele cuidou disso. Ele foi, sim. Não, vários democratas cuidaram né? disso. Então, assim... Vários democratas foram muito mais americanos do que democratas, ou né? Porque parece que o problema do democrata lá nos Estados Unidos é que às vezes ele deixa de viver a realidade dele, deixa e começa a viver o que é de fora. Tanto que o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos, na Califórnia, em países, em estados em que está uma degradação total na rua, virou cracolândia na rua, é tudo democrata, é tudo daquela coisa de liberdade e tal. Agora, né? De um tempo para cá. Porque o que eu vejo nos Estados Unidos, até estou indo para lá agora também, dia 2, é que assim, o americano, o que ele quer? Ele quer uma economia boa, estável, né? E ele quer os impostos que ele pague seja retornado, tenham boas condições de vida. Sim. Se ele tiver isso, assim, então, mesmo que um republicano ganhe, você... Pouco importa, a economia manda. Você não vê na TV esses escândalos todos, essas coisas erradas todas, porque isso aí cansa também, né? Então... Tá Maria, isso. As pessoas então que quiserem ainda pegar esse preço que está hoje, por favor, procure Maria Vistos, é isso? Isso, nos procure, 48-9975-8784 ou no nosso Instagram, @mariavistos. Se nós conseguirmos fazer até dia 29, pelo menos, 28 de setembro, o processo e pagar as taxas,
não vai Não vai ter sofrer problema. esse aumento. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado pela presença, tá? Obrigada também, Milton, e obrigado, ouvintes. 9h41, vamos